Olá, meus queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho hoje sobre qual é a diferença do dispensacionalismo clássico para o dispensacionalismo progressivo. Nós vamos entender qual é a diferença básica entre esses dois sistemas, entendendo que o dispensacionalismo progressivo ele surgiu por volta do ano 80 da presente era, e ele é uma tentativa de conciliar a visão futurista do Apocalipse com a visão idealista. Ou, para ficar mais fácil, é uma tentativa de harmonizar a visão amilenista com a visão dispensacionalista clássica. Então é um meio termo, é uma coisa meio que uma linguagem bem simples, em cima do muro, nem dispensacionalismo clássico, nem amilenismo. Vamos tentar achar aí uma forma de conciliar as duas visões. Eu estou lendo um livro aqui, estudando mais sobre o assunto, e eu quero ler com você aqui alguns trechos. Vamos lá? Na década de 80, certos teólogos dispensacionalistas iniciaram uma reconsideração do sistema dispensacionalista, e desenvolver o que foi chamado de progressivo ou dispensacionalismo modificado, ok? Enquanto ainda é prematuro, na época que esse livro que eu estou lendo aqui foi escrito, era prematuro chamar o dispensacionalismo progressivo de uma escola de pensamento, mas hoje nós já consideramos o dispensacionalismo progressivo como uma escola de pensamento, ok? A ideia abrangente que contém essa interpretação é a sua aderência à hermenêutica do já, ainda não. Não sei se você já ouviu essa expressão, mas eles usam essa abordagem do já, ainda não. Já aconteceu, ainda não. Já aconteceu, ainda não. Jesus reina? Já, mas também ainda não. O que ele quer dizer com isso? Primeiramente, popularizado por Oscar Cullmann, teólogo suíço de uma geração passada, esse sistema vê a primeira e a segunda vinda de Cristo pela lente de tensão escatológica do já, ainda não. A primeira vinda testemunha a inauguração do reino de Deus, ou seja, na primeira vinda de Cristo foi inaugurado então o reino de Deus, ao passo que a segunda resultará em sua realização completa, ou seja, já estamos no reino, ainda não estamos no reino. Até então, o cristão vive na tensão entre a era por vir, que amanheceu a primeira vinda de Cristo, e esta presente era má, que somente será transformada na parousia ou na segunda vinda de Jesus Cristo. Então, o dispensacionalismo progressivo, ele aborda o livro do Apocalipse e a escatologia, as profecias, de acordo com essa tensão. Já, ainda não. Jesus já reina? Já. Mas o reino dele já é visível na terra? Ainda não. Então note que é uma tentativa de conciliar. Mas vamos lá. Existem 4 pontos aqui. Deixa eu mostrar o livro para você. O livro é esse aqui. Muito bom mesmo, recomendo para você. Ele é organizado pelo Marvin Page, ou Pat, não sei se é assim que diz o nome dele, e aqui nós encontramos a visão dessas correntes acerca do Apocalipse: o preterismo, o idealismo, o dispensacionalismo progressivo e o dispensacionalismo clássico. Aqui eles não usam mais o historicismo, porque eles dizem que é uma corrente já ultrapassada, então eles estudam o futurismo de acordo com a ótica do dispensacionalismo progressivo e do dispensacionalismo clássico. Agora eu quero mostrar para você 4 pontos pelos quais o progressista se difere do dispensacionalista clássico, tá ok? Primeiro, como resultado de interpretar a Bíblia dessa maneira, o já e ainda não, os dispensacionalistas progressivos divergem de alguns pontos defendidos pelo dispensacionalismo clássico. O primeiro ponto é: os progressivos acreditam que Jesus começou o seu reino divino davídico
na ressurreição, tá? Então eles vão defender que Jesus já iniciou o reino davídico. Na ressurreição, ele deu início a esse reino, ele reina lá do céu. Então isso já começou, mas ainda não, porque ele não reina visivelmente aqui na terra. Essa é a compreensão dos progressistas. Esse então, ok? O primeiro ponto, você entendeu? O segundo ponto, vamos lá. A igreja não é um parêntese no plano de Deus. Antes, como os judeus crédulos no Antigo Testamento, que formam uma parte do povo de Deus. Então, o dispensacionalismo progressista, eles não acreditam que a igreja é um parêntese de Deus na história, que a igreja se inicia em Atos e ela termina no arrebatamento da igreja. Ela começa em Atos 2 e termina no arrebatamento da igreja, antes do início da grande tribulação. Eles não acreditam nisso. Eles não interpretam a profecia de Daniel no capítulo 9 como sendo uma base para essa crença de que a igreja é esse mistério, que Paulo também fala aos Efésios no capítulo 3. Eles não acreditam que a igreja é esse mistério, que ela é esse parêntese. Ela acredita que a igreja, essa visão dos progressistas, acreditam que a igreja é o povo de Deus, que também inclui os judeus crentes do Antigo Testamento. Então, eles acreditam que no arrebatamento da igreja, os santos do Antigo Testamento também vão ressuscitar, porque eles também formam a igreja. O dispensacionalismo clássico não crê, na sua maioria dos intérpretes dessa corrente, não creem que os santos do Antigo Testamento vão ressuscitar no dia do arrebatamento da igreja. Eles acreditam que eles ressuscitarão no final da grande tribulação, nessa segunda fase da primeira ressurreição, ok? Se você ficar com dúvida, se você não entender aqui as expressões, os termos técnicos, fique à vontade para fazer os seus comentários e as suas perguntas. O terceiro ponto em que o dispensacionalismo progressivo difere do dispensacionalismo clássico é que a nova aliança está começando a ser cumprida na igreja. Então eles acreditam que a nova aliança já começou a ser cumprida na igreja. Como assim? Aquela nova aliança que Deus prometeu a Jeremias, a Ezequiel, que colocaria um coração de carne em Israel, escreveria as suas leis no coração de carne de cada israelita e da nação de Israel. Eles acreditam que isso já está se cumprindo na igreja. De alguma forma, o dispensacionalismo clássico também crê que aspectos dessa nova aliança acontecem na igreja, que a igreja recebeu um novo coração, que a igreja formada de gentios e judeus receberam um novo coração, por isso somos convertidos, nascemos de novo. Mas o dispensacionalismo clássico, histórico, ele não dá essa ênfase ao cumprimento dessa nova aliança na igreja. Eles não dão essa ênfase. Mas o dispensacionalismo progressista, eles dão essa ênfase de que essa nova aliança, ela já se iniciou, já começou a ser cumprida na igreja. E aqui não há tanta divergência, tá? Porque o dispensacionalismo clássico também acredita nisso, mas não dá essa ênfase, ok? O quarto ponto, pelo qual o dispensacionalismo progressista difere do dispensacionalismo clássico, é que a promessa do Antigo Testamento sobre a vinda dos gentios para adorar o verdadeiro Deus, ao término da história, também está experimentando realização parcial na igreja. Então, mais uma coisa que eles acreditam, que de maneira parcial a promessa de que os gentios eles viriam adorar o Deus de Israel, eles iriam aprender sobre o Deus verdadeiro, eles acreditam que isso de maneira parcial já está se cumprindo na igreja. O dispensacionalismo clássico não acredita nisso. Eles acreditam que essa promessa irá se cumprir no reino milenar, no fim da presente era, onde todas as nações virão a Jerusalém para adorar, para servir e para conhecer o Deus verdadeiro, para conhecer os ensinamentos do Deus verdadeiro.
Então, o progressista, ele acredita que aspectos dessa promessa já estão se cumprindo na igreja. Então esses são os 4 pontos, ok? Você pode voltar ao vídeo, ouvir de novo. E mais um bônus que eu quero deixar para você aqui. Com respeito aos princípios básicos do dispensacionalismo clássico, porém, os progressistas estão em acordo completo em 3 pontos. Então aqui eu quero mostrar 3 pontos para você em que o dispensacionalismo progressivo está de acordo com o dispensacionalismo clássico. São esses os pontos. Primeiro, Israel será restabelecido a Deus no futuro. Isto quer dizer, há uma distinção, entretanto, não dicotomia, uma distinção, não dicotomia, entre Israel e a igreja. Então eles acreditam também que há uma diferença, uma distinção entre Israel e igreja, como o dispensacionalismo clássico também acredita, e que Israel vai se converter como nação, como povo étnico. Haverá essa conversão de Israel no futuro, porque Israel é distinto ou distinta da igreja, ok? Segundo, Cristo voltará para estabelecer o seu reinado milenar na terra, o ponto de vista pré-milenarista, ou seja, o dispensacionalismo progressista e o dispensacionalista clássico, eles são pré-milenaristas, eles acreditam que Jesus voltará antes do milênio, e eles acreditam que Cristo voltará para estabelecer esse reino milenar na terra, antes do milênio. Eles creem nisso, então há esse acordo entre o progressista e o clássico. E o terceiro ponto, em que eles estão de acordo, que são pontos principais, a igreja não passará pela grande tribulação, a interpretação pré-tribulacionista. Então o dispensacionalismo progressista e o dispensacionalismo clássico, eles são pré-milenaristas, acreditam que Jesus vem antes do milênio, e eles são pré-tribulacionistas. Eles creem que o arrebatamento acontece antes da grande tribulação. Então você pode voltar a assistir com calma, tá bom? Esses pontos que eu compartilhei com você. 4 pontos pelos quais os dispensacionalistas progressistas são diferentes dos dispensacionalistas clássicos e 3 pontos que eles concordam entre si. Tá bom? Espero ter te ajudado a compreender um pouco mais sobre o que é o dispensacionalismo e sobre o que é o dispensacionalismo progressista. Não se esqueça, se você gostou do vídeo, se você gostou do nosso pequeno estudo aqui, deixe o seu like. Isso é muito importante, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você receber os próximos vídeos do canal. E também deixe comentário, faça sua pergunta, eu vou responder a sua pergunta. E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Tá bom? Que Deus te abençoe, que você fique na paz.